e bem-vindos de volta. Se você já está nesse canal há um tempo, obrigada pela paciência. Se você é novo, super bem-vindo. Muita coisa aconteceu desde o último vídeo, eu tive filho, eu me mudei, estamos com um cenário novo. Mas agora a ideia é a gente voltar a lançar vídeos de forma consistente. Se você não viu os outros vídeos do canal, era um formato um pouco diferente. A gente fez muitas aulas ao vivo durante o pico da pandemia. E agora as aulas vão ser um pouco mais assim, mais estruturadas, um pouco mais curtas e saindo de forma semanal ou bissemanal, dependendo aqui do fluxo. Hoje eu queria falar um pouco de personagem e mais especificamente dar umas ferramentas para vocês de como construir um personagem tridimensional. Um personagem que vai ter uma necessidade e um espaço para mudar ao longo do filme, ou da sua história, ou do seu livro, o que quer que você esteja contando. Como esse é um canal de roteiro, eu vou sempre falar filme, mas isso se aplica a outras formas de narrativa também. Quando a gente está assistindo um filme, a gente com certeza quer ver o nosso personagem alcançar ou não o objetivo dele ou dela. Esse objetivo é uma coisa externa, algo que ele quer alcançar. Meus exemplos de sempre. O Brody vai matar o tubarão? O Marlin vai achar o Nemo? A Clarice, no Silêncio dos Inocentes, vai conseguir achar o Buffalo Bill antes que ele mate a filha da senadora? A gente está acompanhando o personagem tentando alcançar o objetivo dele ou dela. Mas o que realmente nos dá muita satisfação como espectador é a gente ver o nosso personagem se transformar, o nosso personagem mudar. Ele era de um jeito, agora é de outro jeito. E eu vou dar algumas ferramentas para vocês de como já pensar desde o início num personagem que tem esse espaço e a necessidade para mudar. E por que a gente quer isso? Porque personagens que são perfeitos, que não precisam mudar, eles não são tridimensionais, eles não são interessantes. Quando eu tô falando de personagens tridimensionais, tem dois jeitos que você pode olhar isso. Um é um personagem que salta da página. Ele é tridimensional, ele parece uma pessoa de verdade, já lendo no roteiro. Um outro jeito de olhar essa ideia de multidimensões, de múltiplas dimensões, é a ideia de que nós, como pessoas, e portanto os nossos personagens, nós temos diferentes dimensões. Nós somos diferentes em casa do que no trabalho. A gente é diferente com o nosso melhor amigo versus com uma pessoa que a gente acabou de conhecer. Um outro jeito de encarar é uma pessoa que parece super dócil e legal, na verdade é super má e cruel. A pessoa não é o que você esperava. Isso são múltiplas dimensões. Então, quando a gente está construindo os nossos personagens, a gente pode e deve pensar neles de formas tridimensionais. Então, eu hoje vou dar 3 ferramentas para vocês, que são coisas que vocês podem... São elementos que vocês podem incorporar no personagem de vocês desde o início. Desde a hora que vocês estão fazendo a concepção do seu personagem, que são elementos que o seu personagem pode ter, que vão dar espaço para ele mudar. Essa mudança do personagem, o personagem que não é o mesmo no início do filme do que ele é no fim do filme, a gente chama isso do arco dramático. É isso que a gente significa. Esse personagem teve um arco. O que a gente quer saber é, esse personagem mudou ou ele é o mesmo personagem no início e no fim? A gente quer ver o nosso personagem mudar. Isso é muito satisfatório para o nosso espectador. Vamos falar dessas 3 formas, desses 3 elementos que vocês podem dar para o seu personagem, que vão dar espaço e a necessidade do seu personagem mudar. Vamos lembrar que o roteiro é uma arte técnica, mas é uma arte. Então, às vezes, vai ter uma certa redundância, às vezes uma ideia que você pode ter pode cair um pouquinho em mais de uma dessas formas. E, ok, isso são ferramentas para a sua caixinha de ferramentas, e não regras. A primeira dessas ferramentas, desses elementos que você pode dar para o seu personagem são falhas, imperfeições. Nós não somos perfeitos como seres humanos e os nossos personagens também não devem ser. Personagens perfeitos são chatos, a gente não consegue se conectar com eles. Então vamos pensar em formas do seu personagem ser imperfeito. Quais são as falhas que o seu personagem pode ter? O seu personagem é irresponsável? O seu personagem é egoísta, que nem o House na série House, ou Mark Zuckerberg no filme do Facebook, que eu esqueci o nome agora? Esses são personagens egoístas, que ao longo do filme a gente vai querer ver eles mudarem. Nem sempre eles vão mudar, o Mark Zuckerberg não muda ao longo do filme. Mas a gente vai querer ver o nosso personagem evoluir e superar essas imperfeições. Eu recentemente assisti o novo filme do Gato de Botas. Achei o filme maravilhoso. E no filme,
o Gato de Botas começa bem egoísta. A única coisa que ele quer são mais vidas, porque ele tá na 9ª vida dele. E ao longo do filme, ele vai superar esse egoísmo. Então, o primeiro jeito que você pode pensar no seu personagem, que é um personagem que tem espaço e necessidade de mudar, é dar uma falha pra ele. É fazer o seu personagem não ser perfeito. Personagens perfeitos são chatos. A gente não gosta deles. Esquece. Imperfeitos, cheios de falha. Quanto mais falhas, melhor. Um segundo elemento que você pode dar pro seu personagem é o que eu chamo de fantasmas. Não são fantasmas literais, a não ser que você esteja escrevendo uma história sobre fantasmas. Fantasmas são traumas do passado. São coisas que ainda aterrorizam o seu personagem até hoje. É a morte de uma pessoa amada, Procurando Nemo. O término de um relacionamento que a pessoa nunca superou, como no Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Às vezes o seu personagem se sente responsável por esse trauma. Tem muitos filmes que começam assim, com o personagem se sentindo responsável pela morte de um pai, ou de uma mãe, ou de um irmão. E ao longo do filme, a gente vai querer ver esse personagem superando esse trauma. Esse vai ser o arco dramático do seu personagem. O terceiro elemento que você pode dar para o seu personagem é um ponto cego. O ponto cego é algo sobre o seu personagem que o seu espectador pode já saber, mas o seu personagem não sabe. No início do Diabo Veste Prada, a Andy acha muito razoável ela ter um ressentimento sobre a oportunidade que ela tem de trabalhar nessa revista de moda. É um ponto cego que ela tem, é a arrogância dela. De novo, tem um pouco de falha também, é uma imperfeição, porque isso não é ciência, isso são as artes. Ao longo do filme, a gente vai ver a Andy descobrindo isso sobre ela mesma e aceitando que a indústria da moda é uma indústria legítima. No Feitiço do Tempo, o personagem do Bill Murray tem um ponto cego sobre ele mesmo, que ele não vê, mesma coisa, que ele está sendo um pouco arrogante, que ele não está acima dessa noção de fazer de falar sobre o Dia da Marmota. É um ponto cego que ele tem. Um ponto cego que ele tem é que ele não consegue viver sozinho. Ele acha que ele consegue, mas ele não consegue. A gente já sabe isso como espectador. E ao longo do filme a gente vai querer ver ele mudar e realizar que ele tem esse ponto cego, encarar esse ponto cego e aprender com ele. E como é que a gente vai ver que o nosso personagem mudou? Gente, vocês podem ser super práticos em relação a isso. A gente pode ver o nosso personagem fazendo uma coisa no início, e depois ele fazendo a mesma coisa no final, e entre esse início e esse final, ele vai estar agindo de forma diferente. No Feitiço do Tempo, a gente vê o Bill Murray correndo e fazendo o anúncio lá que a marmota, que o inverno vai ser curto ou longo, de uma forma rápida, de uma forma superficial, porque ele não aguenta aquilo, ele tá louco pra ir embora. No final do filme, a gente tá vendo ele literalmente fazer a mesma coisa, porque ele está preso no mesmo dia, né? E ele tá sendo honesto, e ele tá sendo vulnerável, e ele está sendo sensível, e tá todo mundo se conectando com o que ele tá falando. A gente viu ele mudar do início pro fim. Esse foi o arco dramático dele. Em Procurando Nemo, a gente vê o Marlin no início do filme. Ele não quer deixar o filho ir pra escola, ele não deixa o filho ficar 1 metro longe dele. Quando ele chega pra deixar o filho na escola, ele não consegue contar uma piada. Os outros pais pedem pra ele contar uma piada, ele não consegue. Ele explica a piada, ele destrói a piada, porque ele não tem segurança nenhuma nele, no mundo. No final do filme, o Marlin é um peixe mudado. Ele deixa o filho ir na frente dele e ele conta a piada. A piada é uma forma que os nossos contadores de história desse filme mostram o arco dramático do Marlin, a forma como ele mudou do início até o fim do filme. Espero que isso seja útil para vocês. Podem sempre entrar em contato aqui pelo canal e até o próximo.